Nem todo rompimento, com algumas semanas de negociação naquela faixa, pode ser considerado uma nova estrutura, assim como a devolução não pode invalidar o rompimento. Pessoal, CEMIG 4, nós vamos fazer uma análise muito importante em CEMIG 4, porque nós tivemos uma movimentação muito interessante em relação à estrutura de preço. Você percebeu nas últimas semanas que teve um rompimento muito importante. CEMIG negociou ali perto da casa dos R$ 14 e hoje ela está negociando de volta na casa dos R$ 11, 11,30, com uma devolução muito forte. E a gente precisa fazer essa análise juntos em CEMIG 4. Acompanha comigo, vem para a tela do computador. CEMIG negociou durante praticamente 2 anos nessa região aqui, ó. Quase 2 anos, 1 ano e meio. Nós temos aqui uma acumulação muito grande, uma lateralidade muito grande aqui em CEMIG. E o que aconteceu recentemente aqui, ó, nessa região aqui, desse topo? Pessoal, essa é uma região muito importante, tá? Na casa dos R$ 12. O mercado ele rompeu nessa região aqui recentemente, aqui no mês de fevereiro, mais ou menos, fevereiro ou março, tá? Bom, quando o mercado rompe e negocia fora da estrutura, a gente começa a observar. E esse rompimento, ele não foi um rompimento tipo uma agulhada, né? O que é um rompimento tipo agulhada? Seria o mercado fazer isso daqui, ó, romper e já voltar imediatamente. Mas não foi o que aconteceu. Nós tivemos uma situação aqui que o mercado negociou aqui, ó, principalmente nessa região aqui, ó, acima desse topo e também aqui nessa região dos 13 aos R$ 14. Nós tivemos aqui mais ou menos uma negociação durante uns 45 a 50 dias nessa região. Isso é importante porque cria memória no mercado, né? E agora a gente precisa entender, esse rompimento, como que o mercado vai se comportar agora? Por quê? Porque o mercado ele devolveu rapidamente para dentro dessa zona de negociação que nós temos aqui, tá? No momento, o mercado está negociando aqui, ó, na região dos R$ 11,37. Isso é muito importante, ele está numa região importante. Dá uma olhada aqui, pessoal. Esse fundo aqui, ó, é uma região muito importante. Nós estamos negociando agora. Por quê? Porque ele traz uma memória forte de negociação aqui, ó, de algumas semanas, até meses, nessa região. Então, essa região ela se torna muito decisiva para a gente entender se esse rompimento ele tem força para se tornar futuramente uma nova zona de negociação ou se o mercado realmente confirma e volta para dentro dessa zona antiga de mais de 1 ano de negociação. Bom, o que nós vamos observar daqui para frente? Isso aqui é o que vai definir mesmo o jogo da nossa leitura estrutural, tá? Então, vamos dar um zoom aqui importante. Pessoal, o que nós vamos observar agora na estrutura de negociação? Nós temos essa zona, o mercado, ele está trabalhando aqui dentro novamente, tá? Ele está testando esses fundos aqui. O que nós precisamos observar agora? Nós temos esse fundo aqui na casa dos R$ 10, que é um fundo muito, muito importante. Por quê? Porque nós tivemos várias falhas de perder essa região. Então, esse fundo é uma região mais consistente aqui da nossa estrutura. E esse topo de R$ 12 também tem uma relevância muito forte. Porém, ele foi rompido com permanência temporária. Isso é importante. Por quê? Porque agora nós vamos observar se teremos absorção nessa região, ou seja, é o mercado voltar a negociar e rejeitar, absorver a oferta, né? Porque aqui na casa dos R$ 14 teve rejeição. A oferta, ela dominou aqui, jogou o preço de volta. Nós queremos agora observar se o mercado volta a romper essa região que já foi rompida. Se ele romper essa região que já foi rompida com convicção, voltando a negociar dentro dessa região, aí sim nós temos uma configuração de novo range de estrutura.
para a gente poder observar com mais força, tá? Agora, caso o mercado volte para dentro desta região novamente, né? Faça esse teste, rejeite aqui com uma oferta e volte a negociar nessa região, essa região rompida, ela perde força estrutural e volta a ganhar mais força estrutural na nossa região mais antiga de negociação, que é essa região aqui nossa, tá? Pessoal, isso é muito importante porque é uma reclassificação de zona. Nós temos aqui também, eu inclusive marquei os meus estudos aqui, nessa região aqui, ó, o meu preço teto fundamentalista. Pessoal, nós que somos investidores de longo prazo, a gente opera alinhando estrutura de preço, leitura estrutural, né? Aceitação, rompimento, absorção com leitura fundamentalista. É muito importante, porque quando a gente analisa a saúde da empresa, o EBITDA, o caixa da empresa, a sua dívida, toda essa geração de caixa, de saúde empresarial, a gente consegue ter uma faixa de negociação importante. E o mercado financeiro é óbvio que ele olha para a questão fundamentalista com muita força, né? Então, hoje nós temos uma zona ampla, né? Que seria a nossa zona ampla? Seria essa região aqui. Essa região é a nossa zona ampla hoje, tá? Então, nós podemos dizer que nós temos aqui uma região de negociação mais ampla, que seria o mercado negociando aqui dentro. Para baixo já seria perda de zona estrutural. Para cima, nova reclassificação, né, nesses topos, tá? Então, pessoal, a partir daqui, essa é a nossa leitura. Nós tivemos um rompimento forte, sim. Não foi uma agulhada do tipo sobe e volta. Esse rompimento, ele não está invalidado. Por quê? Porque muitas pessoas no mercado financeiro pensam assim, rompeu, pronto, o preço vai embora. E aqui nós mostramos que isso não existe. O preço rompeu e devolveu para a região anterior. Porém, ele teve uma memória, ele teve uma aceitação. Então, sim, esse rompimento, ele foi validado, porém ele ainda não teve permanência para a gente poder classificar como uma nova zona de negociação, uma nova faixa. Então, o que nos cabe agora é realmente observar o mercado, tá? Observar essa zona que nós temos importante, principalmente, né? Aqui e aqui. Se o mercado perder esses fundos aqui, aí sim, nós temos que ficar atento com reclassificação muito séria de estrutura, tá? Se ele negociar abaixo dos R$ 10, nós temos uma reclassificação muito forte. Porém, pela leitura fundamentalista, pela leitura que nós temos da empresa, não tem pânico, não tem nada nos dizendo que nós vamos perder essa região dos R$ 10. Beleza, pessoal? Então aqui foi a análise estrutural em relação ao preço olhando para o gráfico. É ele que nos ajuda a usar ele como uma bússola para entender o que o mercado está fazendo. Se você gostou dessa análise, eu peço que se inscreva no canal. Nós somos aqui uma escola de leitura estrutural de preço institucional. A gente também faz leitura de construção de patrimônio. Nosso objetivo é construir patrimônio. Renda variável, renda fixa, tesouro, CDB. Sabemos que a renda fixa também tem muita força, mas também tem seus riscos. Então, continue acompanhando o canal. Aqui você vai aprender muito sobre construção de patrimônio. Como vocês puderam observar, agora nós estamos num momento de análise, de mais observação. A gente precisa acompanhar o ativo CEMIG para entender qual vai ser a faixa de negociação. Se ele permanece na nova faixa que ele tentou trabalhar recentemente entre 12 e 14 reais ou mais, ou se ele volta e fica negociando na zona antiga. Como vocês puderam perceber, não foi perdido. Temos uma memória agora de negociação acima dos 12 reais, uma memória muito importante para a gente observar. Então é isso. Agora é acompanhar o mercado com leitura de longo prazo. Deixa aquele like para ajudar e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, meus amigos.